Olá, é uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez com vocês para tecer breves comentários a respeito do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Eu sou Matheus Camilo, atualmente eu trabalho no Núcleo de Radiação Espírita Obreiros do Caminho e eu também trabalho na Coordenação Estadual de Juventude da Federação Espírita do Estado de Goiás. Bom, hoje nós vamos falar do Evangelho de Jesus, como já dito, e é muito importante nós comentarmos o Evangelho primitismo mesmo, a mensagem original trazida por Jesus. Nós, com o tempo, nesses 2 milênios de estadia do Cristo aqui na Terra, a gente vai ganhando novas interpretações, traduções mesmo, né? Porque os evangelhos praticados por Jesus foram escritos por pessoas, né, pelos apóstolos. Então a gente com o tempo vai amadurecendo a mensagem, vai trabalhando esses evangelhos e a doutrina dos espíritos vem aclarar, esclarecer ainda mais esses ensinamentos. Ensinamentos muito importantes nessa situação que estamos vivendo, né? Um estado de, vamos dizer, de expiação coletiva, né? De reparação coletiva que a nossa sociedade tem vivido e na qual nós nos encontramos famintos, sedentos pelo Evangelho, pela mensagem pacificadora e consoladora de Jesus. E falando em fome, em alimento, a nossa passagem de hoje é a parábola da figueira que secou. Essa parábola ela está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos 12 a 14 e nos versículos 20 a 23, mas também está no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 19, cujo título é A Fé que Transporta Montanhas. Ele é o item 8, a parábola da figueira que secou. Aqui, se vocês quiserem acompanhar de casa nessa versão da FEB, do Evangelho segundo o Espiritismo, tá lá na página 256. Eu vou fazer uma leitura breve, porque é bem curtinho mesmo, a parábola, e a gente vai tecer os comentários a respeito das palavras dos Espíritos, né, aqui traduzidas, codificadas por Allan Kardec. Com a palavra, então, Allan Kardec. A parábola da figueira que secou. Item 8. Quando saíam de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela se encaminhou, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como a figueira secou, que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Marcos, capítulo 11, 12 a 14, versículos 20 a 23. Bom, aqui é uma breve passagem, né? A espiritualidade relembra essa parábola. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma, vamos dizer assim, uma releitura, né? Uma abordagem do Novo Testamento, algumas passagens também do Antigo Testamento, para reforçar essa ideia mesmo da doutrina do Espírito como o consolador prometido, né? A gente trata bem dos evangelhos, inclusive há aquele velho paradigma de que o espírita não estuda a Bíblia, não estuda o Velho Testamento, o Novo Testamento, mas a gente traz aquela máxima de Jesus: eu não vim destruir a lei, sim cumpri-la. Então, no cumprimento da lei divina, a gente vem interpretando esses fatos bíblicos, né, esses fatos evangélicos da passagem de Jesus. E cabe aqui, primeiramente, a gente fazer uma interpretação da palavra, da parábola, no sentido literal. Essa parábola às vezes se torna um pouco polêmica. Muitas pessoas discutem o fato de Jesus amaldiçoar uma plantinha. Se ele sabia que não tinha figo, por que, que ele amaldiçoou? Por que, que Jesus matou a planta? Às vezes, quando a gente faz uma tradução literal, não atentando aos elementos da época, lembrando mais uma vez que o Evangelho foi, a passagem de Jesus se deu há 2 milênios, né, da nossa sociedade moderna, então é claro que vai ter essas distorções e cabe uma análise, no mínimo, criteriosa e carinhosa da nossa parte.
Essa passagem do Evangelho de Marcos se dá naquele momento em que Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. Lembrando que trata-se de uma sociedade oriental, então atualmente ainda é muito diferente da gente, então depois de tanto tempo, claro que as diferenças eram maiores ainda. E Jesus falava por parábolas, né? Inclusive existe aquela pergunta, por que Jesus falava por parábolas? E as parábolas, elas traziam elementos, figuras de linguagem conhecidas daquele povo naquela época. Apesar do evangelho, a mensagem de Jesus ser atemporal, ela traz elementos de linguagem que ficassem compreensíveis para aquelas pessoas. Hoje, as nossas teorias, as nossas doutrinas mais modernas, mais intelectualizados, porque nós já temos essa capacidade de compreender. Mas naquele momento, naquela época, a cultura ela era quase toda verbalizada, oralizada, então tinha que ter esses elementos para que coubessem histórias e ficasse mais fácil de assimilar pelas pessoas. Então Jesus, na sua chegada triunfal em Jerusalém, que aconteceu no domingo, entra na cidade, né? E essa passagem ela acontece na segunda, no dia seguinte à chegada de Jesus em Jerusalém. E nessa época que aconteceu era Páscoa, né, na tradição judaica. Então, a Páscoa acontecia mais ou menos em abril. Então tem-se essa certeza, esse fato histórico que aconteceu essa passagem em abril. E no estudo, inclusive botânico, sabe-se que as figueiras naquela época não davam frutos. Naquela época ela começava a germinar, mas ela só ia ter frutos, a figueira, a árvore de figos, ela só iria ter frutos no final de maio e no mês de junho. Então naquela época não tinha figos mesmo. Existiam sim as frutas, as árvores temporãs, era possível acontecer, mas era sabido que não existia, não era fácil encontrar figos naquele momento. Então, como que Jesus foi procurar figos, sabendo, se ele convivia naquela época, se ele vivia, que não existiria figos para encontrar? Então, Jesus se aproximou dessa árvore justamente pelo fato dela estar frondosa, dela estar com bastante folhas. Chamou a atenção dele. Porque as pessoas que passavam pelos figos nem chamavam atenção, porque não era época de figos, né? Tá soando repetitivo, mas justamente para gravar essa parte, essa mensagem de que não era para encontrar figos. Só que Jesus se deparou com uma árvore bastante frondosa, com folhas, então ele se aproximou para ver se tinha frutos, porque as folhas denotavam frutos. É óbvio que se tinham folhas, eram para ter, obviamente, frutos. Até costumo fazer uma comparação bem básica, eu não entendo pouquíssimo de biologia. Aqui na minha casa tem um pé de manga bem frondoso, bem grande, e eu sei que as mangas aqui dão a partir de agosto, setembro. Então não vou procurar manga agora, em julho. Eu não vou procurar manga em maio, eu sei que não tem. Mas se eu vejo uma florzinha, eu vejo uma coisa, vai me chamar a atenção. Poxa, aquilo ali está diferente, eu vou lá verificar. Então Jesus percebeu que aquela árvore estava muito frondosa, com várias folhas, e se aproximou para ver o que estava acontecendo. Então ele ordenou que aquela árvore não desse mais frutos, porque não tinha, né? E no outro dia Pedro percebeu isso. Pedro, Jesus, aquela árvore que você amaldiçoou, olha só como ela ficou. Só que cabe a gente analisar mais um elemento de linguagem aqui. Jesus disse que teve fome. A parábola começa assim: e tendo fome, Jesus se aproximou. Só que Jesus estava saindo de Betânia. E Jesus ali ficava hospedado na casa de Marta e Maria. Então é quase óbvio, né? Aí muitos expositores espíritas, muitos historiadores sempre interpretam dessa forma. É óbvio que Jesus teria se alimentado ao sair de Betânia, né? Marta e Maria sempre muito prestativas. Claro que dariam esse atendimento a Jesus. Jesus não sentiria essa fome biológica naquele momento. E é justamente isso, essa fome de Jesus, que Jesus teve naquele momento, não é a fome biológica. Fome a gente sempre liga a alimento. E aqui entra mais um elemento de interpretação, né? Mais um elemento de linguagem daquela época. Alimento. A gente sempre vê nas passagens bíblicas a respeito do pão da vida, do alimento espiritual. Então, aqui nós já eliminamos essa possibilidade de Jesus estar com fome realmente naquela época. O alimento que ele procurava era justamente o alimento espiritual. Ele coloca nesses termos concretos a passagem de Jesus, mais para a compreensão daquela época. E Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34,
em que ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha só que aspecto interessante. A comida de Jesus, que ele inclusive é retratado no Evangelho de João, não era esse alimento material. Claro que Jesus se alimentava materialmente também, né, biologicamente, na sua passagem aqui na Terra. Mas sempre que se tratava de alimento era justamente isso, era a parte espiritual. E Jesus queria deixar uma mensagem para o povo de Jerusalém naquela época. Jerusalém estava em uma fase em que já passava há mais ou menos 1000 anos em que ela recebia profetas, ela recebia grandes oradores, grandes pessoas que traziam já essa noção do evangelho do reino de Deus. Então já esperava-se que essa árvore de conhecimento deles estivesse florindo mesmo. Por esses 1000 anos quase vamos dizer aqui, de investimento divino, em que eram materializados, eram reencarnados pessoas, grandes profetas, oradores, que traziam a mensagem do Mestre, que traziam a mensagem de Deus. Só que Jerusalém, naquele momento, encontrava-se em uma época totalmente soberba. Todo aquele conhecimento que ela havia, que as pessoas haviam adquirido, estava sendo mal interpretado. Numa natureza humana mesmo, num ledo engano, num equívoco. Claro que todos nós que participamos daquela época, porque aprendemos na doutrina dos espíritos que somos espíritos imortais, feitos de uma única vida, calçada por várias existências, sempre gosto de repetir isso, porque é uma das máximas da doutrina dos espíritos, nos lembrar que nós fomos responsáveis naquela época. Nós recebemos a mensagem de Jesus, nós recebemos a mensagem divina naquele momento e nós não estávamos aplicando corretamente. Jerusalém é concentrada em construir templos, em angariar recursos, em aproximar pessoas e não espalhando a mensagem de amor de forma correta. Jesus, quando ele vem, ele traz aquela velha máxima que a gente sempre lembra, a gente usa até como um jargão popular, né? Faça o que eles dizem, não façam o que eles fazem. Ou seja, a mensagem de havia sido internalizada por Jerusalém, mas não praticava. Então era uma advertência àquele povo. Essa fome que Jesus sentia era a fome de realizar as obras divinas, de aplicar o evangelho divino na terra. E também, para fazer uma explanação um pouquinho maior, lá no livro Nosso Lar, a gente aprende de psicografia de Francisco Cândido Xavier, do espírito André Luiz, a gente aprende que o amor é o alimento da alma. Então dá para a gente fazer uma série de interpretações de que Jesus não tinha fome biológica naquele momento. A fome dele era justamente dos bens divinos, essa necessidade de servir a Deus. E será que o povo daquela época estava preparado? A advertência era justamente essa. Preocupados com exteriorizar a mensagem de Jesus, fazer grandes obras, essas árvores não estavam frutificando. Árvores grandes, frondosas, que chamavam a atenção, mas que não servia para nada. Então Jesus, ao punir aquela árvore, que essa punição ela é totalmente simbólica, era uma advertência que aquele povo poderia sim ser punido. Não pela maldade, pela ira divina, que a gente aprende com a vinda de Jesus, que essa não é uma característica divina. Né? Deus não vai nos punir, Ele não nos pune. Nós que somos reféns das nossas ações. A colheita, isso acabou se tornando um velho jargão também, a colheita ela é opcional. Ela é facultativa. Com perdão aqui do equívoco, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. A gente planta quando a gente tem vontade, mas a gente é obrigado a colher aquilo que a gente plantou. E aquele povo de Jerusalém não estava plantando de forma correta essa mensagem de Jesus. Então, a priori, a interpretação é justamente essa. O quão vazio estavam aquelas pessoas que estavam recebendo essa dádiva, aquele povo, o povo eleito, o povo escolhido, né, que a gente interpreta hoje em dia, o que eles estavam fazendo com o alimento divino que eles estavam recebendo.
O fato da árvore temporã, dos frutos temporãos, que são os frutos fora de época, era justamente isso. Jerusalém tinha amadurecido à frente, além dos outros povos, mas não tinha frutos. E é justamente isso que chamou a atenção de Jesus. E agora a gente traz para o nosso tempo, porque a gente tem que analisar aquela época como um fato histórico, como uma figura de linguagem que Jesus precisou utilizar naquela época, uma figura de linguagem totalmente correta. O evangelho ele é atemporal, né? Então, a mensagem de Jesus ela é contemporânea. Ela se aplica aos nossos problemas atuais, às nossas felicidades atuais. A gente não atualiza o Evangelho de Jesus porque a gente nem conseguiu colocar em prática. A gente atualiza aquilo que a gente já aprendeu e tem que chegar num novo patamar. A gente atualiza os nossos elementos de interpretação. Né? Mas a mensagem de Jesus, ela é uma só, ela é pouca. A gente tem várias escrituras, mas o Evangelho de Jesus ele foi todo na prática. E aqui na doutrina dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo continua, após a parábola, dizendo que a figueira que secou é o símbolo dos que aparentam propensão ao bem, mas que em realidade estão vazios. Ou seja, utilizando aquela velha máxima, de que muito será cobrado a quem muito foi dado, a figueira que secou é justamente essas pessoas, que recebem em demasia, somos nós atualmente, depois de tanto contato com Jesus Cristo, com a mensagem de Jesus, que recebemos essa mensagem e às vezes não conseguimos colocar ela em prática. Essa árvore que nós estamos plantando não está germinando. Então, é justamente isso que a doutrina dos Espíritos nos reforça. Traz a passagem, a parábola de Jesus, mas contextualiza, ela traz de forma mais contemporânea. A doutrina dos Espíritos codificada aí no final do século XIX, já na nossa idade moderna, já próximo da gente, justamente para a gente interpretar com uma nova ótica. E é justamente isso, a construção da obra de Jesus. A gente sempre se recorda, a gente sempre vê, se depara com essa mensagem de que Jesus quer retornar, quer chegar e encontrar a obra pronta. Mas será que essa obra pronta é só essa obra faraônica mesmo, essa construção de templos, de obras magníficas, mas a qual a mensagem de Jesus mesmo, seu evangelho basilar não de certa forma, bem disseminado, ou bem interpretado, ou bem praticado? Será que essa obra de Jesus é só a obra arquitetônica mesmo? Só o grande prédio, o grande templo? E aqui a gente fala da doutrina dos espíritos, de qualquer doutrina que tenha esse cunho, essa mensagem de Jesus mesmo. Será que nós só estamos elaborando grandes obras aparentes, mas no fundo a gente não está praticando, não está aplicando esse evangelho de Jesus? E aqui a gente fala das grandes obras, dos grandes templos, e às vezes a gente incorre no risco de terceirizar essa ausência de frutos. Mas essa ausência de frutos ela pode partir da gente. Será que com todo esse evangelho que eu aprendi, mesmo que de forma atávica, ou seja, de geração a geração, a gente vai aprendendo o evangelho de Jesus, mesmo que eu passe uma encarnação inteira sem ter a vontade de pegar esse livro aqui, abrir ele e ler, mas o evangelho de Jesus ele é prático. As boas ações, praticar boas ações já é colocar o evangelho de Jesus em prática. Então, será que a gente não está florescendo novamente, principalmente com a vinda do Consolador prometido, com a doutrina dos Espíritos? Será que nós retornamos a florescer, a ter folhas, Mas será que a gente está conseguindo frutificar? Colocar em prática a mensagem de Jesus? Principalmente nesse momento, como eu disse no início, em que nós estamos famintos do Evangelho de Jesus. Será que as pessoas que nos procuram estão conseguindo saciar a sua vontade? Ah, mas eu não sou orador, eu não sou pastor, eu não sou palestrante espírita. Mas uma boa conversa, ouvir o que aquela pessoa tem para dizer, já é uma forma de alimentar espiritualmente essa pessoa. Alimentar com aquilo que a gente tem de bom. E eu disse há instantes a respeito da passagem de que Jesus não veio destruir a lei e sim cumpri-la. Ele deixa mais uma mensagem para a gente quando que a gente vai reconhecer esses frutos. E é justamente quando ele diz, reconhecereis a árvore pelo fruto.
E quais são os frutos? Quais são os frutos? Qual mensagem que a gente está passando para o nosso irmão, para o nosso amigo, para o nosso companheiro, para aquele que necessita mais do que a gente? Porque por mais que nós estejamos necessitados neste momento, a gente sempre tem algo a oferecer. E quando a gente pensa que esse algo a oferecer é só algo material ou algo superficial, a gente é aquela árvore. Aquela árvore frondosa, aquela árvore que amadureceu antes do tempo, belíssima por fora, porque enquanto criaturas divinas nós já temos esse certo grau de amadurecimento, esse grau de floração, mas e no nosso íntimo? Também a doutrina dos espíritos nos fala aqui na passagem do Evangelho a respeito das doutrinas, dos métodos, dos quais são vazios. Há uma pregação belíssima, uma explanação que convence, mas no fundo não traz uma aplicação boa para aqueles que ouvem. Aí a gente se lembra dos falsos profetas. E aqui também é importante lembrar que é no capítulo que fala a respeito da fé, que a fé transporta montanhas. Então, será que a gente consegue angariar esse evangelho de Jesus? A gente aprende as escrituras, mas a gente age com fé? Com fé de que eu, individualmente, sou um galho, sou um braço, sou uma árvore de Jesus também? Ou será que na minha ausência de fé eu penso, não, eu não consigo transmitir a mensagem de Jesus, eu não aprendi nem para mim, como é que eu vou transmitir ela para o outro? As nossas atividades, os nossos compromissos nos prendem, às vezes, ao que nós precisamos fazer, e a gente acaba pensando que germinar essa árvore do Evangelho, e não é porque a gente é mal, porque a gente é ruim, é porque é uma característica nossa ainda. A gente vem passando pelo momento de transição, né? Inclusive a transição planetária, e a gente aprende que tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua hora, e a gente começa a interpretar melhor o Evangelho de Jesus. Independente dos nossos compromissos materiais, as nossas pequenas ações. Ah, mas fica repetitivo, está sempre falando de pequenas ações, mas lembremos-nos de que já são 2 milênios da passagem de Jesus. E ele só nos cobra pequenas ações. A fé, como colocada no Evangelho em algumas passagens, menor que um grão de mostarda, pode transportar essas montanhas. As montanhas das nossas dificuldades, das nossas mazelas, das dificuldades do nosso irmão. Será que a gente confia nessa árvore frondosa que tem dentro da gente? Né? Ou será que a gente investe nela, aduba ela, a gente... E de que forma? Angariando bons conhecimentos, fazendo boas leituras, tendo boas práticas, mas quando alguém se aproxima, a gente se sente inseguro, a gente não consegue oferecer esses bons frutos. E é justamente isso. Né? Ah, então quer dizer que Jesus vai me castigar, já que eu sou uma árvore que não está florescendo, que não está dando frutos, Jesus vai me castigar de forma alguma. Nós seremos cobrados, né? Nós seremos orientados a cumprir melhor o Evangelho de Jesus. Isso através das nossas ações, porque aquele benefício que a gente deixa de praticar a alguém, inclusive na passagem anterior nós falamos dos benefícios pagos com a ingratidão, e esses benefícios que nós deixamos de praticar a alguém, eles vão fazer falta para a gente mesmo. Né? Cada equívoco que a gente comete com o irmão, ele reflete diretamente na gente. Então, o castigo que a gente pode imaginar que vem de Jesus é só um reflexo das nossas ações. Porque se Jesus é o nosso irmão mais velho, do qual a gente nos auxilia no cumprimento da ordem, da lei divina, que é totalmente amorosa, que não pune os seus filhos e sim dá uma nova chance, uma nova oportunidade, ao qual é esclarecido na doutrina dos espíritos, através da reencarnação, da reparação dos erros, Jesus está agindo sim de forma misericordiosa na gente e não castigando. Para quem continuar na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 10, nesse capítulo ainda, ele fala a respeito dos médiuns, que é a forma de transmitir essa mensagem dos espíritos para os seres humanos e para nós que estamos aqui na Terra.
Sabemos, se a gente for fazer um estudo mais aprofundado, que todos possuem essa faculdade da mediunidade, mas alguns têm um compromisso um pouquinho maior. Então, por isso que eles têm essa função de receber as mensagens e trazê-las para a gente, né? Na forma de consolo, na forma de auxílio. E a espiritualidade aqui nos diz que aquele médium que acaba não cumprindo bem o seu papel, a sua função, que é totalmente de caridade, de entrega, né, de trazer a consolação, se ele começa a utilizar em benefício próprio, se começa a utilizar em uma obra que não é tão interessante para o coletivo, né, para todos, Deus vai convidá-lo, né, a ficar sem essa faculdade. Ou talvez, pela própria invigilância, ser atraído por maus espíritos e aí começar a ter uma série de problemas e ser convidado a reparar, né? Então, é justamente isso. O castigo divino que nós imaginamos nada mais é do que uma oportunidade que Jesus nos dá, não em forma de castigo, né? Em forma de recomeço, de refazimento, nos sofrimentos que nós mesmos provocamos. Aqui não é a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, e sim de causa e efeito, ação e reação, né? Jesus deixa claro que a cada um será dado conforme a sua obra, assim na terra como no céu. Então ninguém espia aquilo que não precisa, ninguém enfrenta aquilo que não precisa enfrentar. Então, já partindo para o nosso encerramento, para a gente lembrar mais uma vez que essa árvore que Jesus secou, a árvore que Jesus castigou naquele momento, é a árvore infrutífera. É a árvore bela por fora, muito frondosa, mas que não gera frutos, que não traz benefício àqueles que estão próximos. Então, que sim, nós continuemos nessa caminhada, nesse papel, com a intenção de trazer a obra de Jesus, de engrandecer a nossa árvore, mas lembrando que a nossa árvore, se ela não servir para alimentar, para auxiliar quem chega sedento de necessidade na gente, essa árvore ela é totalmente inútil. Então, essa árvore ela vai ser convidada, né? Nós seremos convidados a germinar novamente essa árvore, fazer uma nova construção até a gente aprender. Isso, feito reiteradas vezes, só serve para aprimorar os nossos conhecimentos. Nós, na doutrina dos espíritos, podemos nos considerar como pessoas que estão germinando, né? Nós cristãos, em geral, temos a mensagem de Jesus. Então, que nós saibamos dar frutos, oferecer esses frutos àqueles que tanto necessitam, principalmente nesse momento tão doloroso e tão delicado que estamos enfrentando. Uma oportunidade, uma dádiva divina de reparar os nossos equívocos e de evoluirmos. É um passo a mais, nós estamos adiantando a nossa evolução nesse momento de expiação, nesse momento de transição planetária. Então, que nós saibamos oferecer os nossos frutos. Muitos estão precisando desse alimento. Nós estamos precisando desse alimento. Então, quando a gente está com fome, a gente procura algo que venha saciar a nossa vontade. Então, partindo do preceito da lei de ação e reação, que nós saibamos oferecer para que quando nós formos buscar, nós sejamos bem atendidos, né? Eu agradeço a oportunidade de todos, né, de estar aqui mais uma vez, sempre relembrando que a doutrina dos espíritos nos traz o concurso da fé raciocinada. Então tudo que foi dito aqui, neste momento, nessa noite, que seja levado ao crivo da razão, que nós tenhamos o ímpeto de pesquisar, de estudar, porque faz bem para nós, e que tudo aquilo que foi dito, que nós levemos para uma análise mesmo. Será que é bom para mim? Será que faz sentido na minha vida? A gente não vai estar cometendo nenhum pecado, nenhuma blasfêmia, e sim colocando em prática a fé raciocinada. Então eu desejo que cada um possa encontrar aquilo que tanto busca nessa reunião, que nós saibamos agir de forma resoluta e amorosa nesses momentos que logo logo passarão e estaremos todos juntos novamente, saboreando desses frutos divinos e dividindo a nossa companhia. Muito obrigado e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós.